Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo, né? Nessa noite de sábado, fria aí em alguns locais, mas estamos aqui firmes e fortes para a nossa balada de sábado à noite. Boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Professor Walter. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma felicidade, um prazer, uma honra estarmos aqui todos reunidos com os nossos amigos, né? E para realizarmos esse nosso encontro, né? Que é denominado Projeto Iniciação, né? Através do canal Conexão 3005. Então, este encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, tudo bem. A base, sempre dizemos, mencionamos as bases no qual se baseia esses nossos encontros, né? A base é justamente os trabalhos iniciáticos, né? De Helena Petrona Blavatsky, né? De uma quantidade enorme de livros que ela publicou, né? E também através dos ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Uma outra finalidade também, além de todos esses estudos que nós fazemos, finalidade nesse encontro aos sábados, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo e que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Então, está. Então, todos nós temos vários projetos na vida, né? Mas, evidentemente, o projeto de maior magnitude que nós temos é justamente o projeto Iniciação. E como é que a gente pode dar andamento a esse projeto? Justamente é necessário filiar-se a uma escola de iniciação e fazer os cursos, né, relativos a esses assuntos. Então, nós sugerimos que as pessoas venham fazer os seus cursos de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa faz isso? É simples. Entra no Google, digita lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose com todos os departamentos que existem no Brasil. Então, lá clicando nos departamentos, a pessoa vai achar o endereço, o telefone, o e-mail e o nome da pessoa com quem deve se entrar em contato e assim por diante, né? Então, aí está a oportunidade. Entre em contato com o departamento e estabelece a data exata para começar o curso da iniciação. Devemos dizer que o curso da iniciação, né, é feito presencialmente, atualmente já, né, nos departamentos, ou então é feito pelo EAD, Ensino à Distância. Então, é só entrar no site e entrar em contato com o departamento e fica tudo resolvido, né? Tudo bem? Nós estamos aqui, estamos focando
em nossos estudos justamente um tema muito importante da doutrina secreta, especificamente, né, de Blavatsky, né, dentro do campo do simbolismo arcaico universal. No encontro passado, nós demos ênfase importante para a questão da polaridade. É isso? Então, nós vamos seguindo, né? Seguindo esse caminho, né? E focamos esse assunto, né, da polaridade e vendo a relação que existe do bem e do mal, né? Isso dentro desse contexto maiávico em que nós vivemos, e sempre lembrando que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou que é importante nós entender o significado da polaridade, porque ele nos ensinou e nos ensina, né, que quem entende a polaridade entende tudo. Então, nós vamos continuar com o nosso trabalho, né, justamente dizendo que os gnósticos alexandrinos divulgaram bastante os segredos da iniciação, os gnósticos alexandrinos, né? Os seus anais estão cheios das quedas dos éons, em sua dupla qualidade de seres angélicos e períodos, sendo uns a evolução natural dos outros. As tradições orientais estão cheias em todos os continentes desses assuntos, né? E de alegorias sobre a queda do pleroma, ou dos deuses dos devas, a queda dos deuses e dos devas. Todas explicam a queda como o desejo de aprender e adquirir o conhecimento, o desejo de saber. Esta é a consequência natural da evolução mental ou espiritual, chegando a transmutar-se no material ou físico. A mesma lei da descida à matéria e subida no espírito se afirmou durante a era cristã. Isso aí talvez faz parte do conhecimento que nós temos dentro do contexto cristão, né? A alegoria dos 7 reitores, abrindo caminho nos 7 círculos do fogo há 10.000 anos, destinada a registrar um fato astronômico, antropológico e químico, reduziu-se numa interpretação material e antropomórfica, a rebelião e a queda dos anjos. Muito importante. Isso já está na Bíblia, né? No Antigo Testamento, né? Justamente em Gênesis, tem lá a citação da queda dos anjos. Moisés cita esse fato, né? O que é a queda dos anjos? É justamente a queda das hostes, né? do grupo luciferino, né? Luciferino, e eles caem vêm viver na vida terrestre, na vida física, para propiciar, justamente há 18 milhões de anos, em meados da raça lemuriana, a possibilidade da ativação da tríade superior que deu origem à humanidade, né? A narração filosófica sob a forma poética do casamento do céu com a terra, o amor da natureza pela forma divina e o homem celeste fascinado pela própria formosura refletida na natureza, isto é, o espírito atraído pela matéria, se converteu agora sob a manipulação teológica nos 7 reitores, desobedecendo a Jeová. Então, realmente, todo o processo iniciático é justamente isto, né? A união do céu com a terra. É isso. E como é que essa união do céu com a terra faz-se, né? Os anjos descem, as hostes hierárquicas dos grandes seres da parte hiperfísica do universo descem para a face da Terra. Mas para que eles desçam para a face da Terra, é necessário criar veículos. Veja só que interessante, né? É necessário, não é que eles descem simplesmente, não. Eles descem através de veículos. E os veículos, quem forma os veículos? Nós, seres humanos, que temos que realizar a criação desses veículos para a manifestação das hostes, né? Dos seres angelicais na face da Terra, né? Resumindo, hein? Os belos anjos planetários, os éons cíclicos dos antigos, se sintetizaram em sua forma mais ortodoxa em Samael, o chefe dos demônios do Talmud. Essa grande serpente
12 asas que arrasta consigo na queda o sistema solar e os titãs. Então, isso faz parte de toda a, a, a mitologia, né? A mitologia da antiguidade relata exatamente, frequentemente, essa queda dos anjos, né? Na face da Terra, e originando o que se chamou, na antiguidade também, né? Grega, principalmente, a origem dos titãs. Né? Samael, esotericamente e sob o aspecto filosófico, significa o ano, em seu mau aspecto astrológico, com seus 12 meses de males inevitáveis na natureza. Os talmudistas admitem que Samael é o nome divino de um dos 7 Elohims. Jeová e Saturno são também idênticos em seus símbolos. Há uma diferença entre as forças opostas cósmicas e primordiais, guiadas pela lei cíclica. Os gigantes atlantes humanos e os grandes adeptos pós-diluvianos, sejam da direita ou da esquerda. Então, ou seja de acordo com a ideia da polaridade, né? Seja agindo pelo processo evolutivo ou pelo processo anti-evolutivo. Né? Então, isso aí é muito importante, veja, a ideia dos titãs, a ideia do surgimento desses seres na face da Terra, justamente em decorrência da queda dos anjos, para realizar esse processo de humanização daqueles seres que lá viviam, em meados da raça lemuriana, gerando a humanidade que nós conhecemos. Né? Assim, Miguel é também um titã, com o objetivo de divino. Os urânidas, em todas as partes, se chamam titãs divinos. Eles se rebelaram contra Cronos e Saturno, por isso inimigos de Samael, que é igualmente um dos Elohim, e sinônimo de Jeová, em sua coletividade, e são idênticos a Miguel e sua hoste. Então, está aí um trabalho que a HPB desenvolve aqui no simbolismo arcaico universal, ela traz, através dos mestres, né? Ela foi veículo dos mestres, ela traz toda essa simbologia que caracterizou os mundos antigos. Né? Sempre lembrando, né, que, como os mestres não podem falar abertamente da verdade para o ser humano, porque, primeiramente, o ser humano não iria entender, e é muito difícil trazer esses conhecimentos, né, diretamente para o ser humano, então os mestres utilizam justamente a linguagem simbólica. Então, aí, por isso que existe esse nome do simbolismo arcaico universal. Na verdade, justamente esse simbolismo é um processo que os mestres usam para trazer para nós essas ideias celestiais, né? E agindo sobre a face, essas forças celestiais agindo sobre a face da Terra. Cronos é a duração ilimitada, imutável, sem princípio nem fim, além do tempo e do espaço. Esses anjos que nasceram para atuar dentro do espaço e do tempo, isto é, abrir caminho através dos 7 círculos dos planos superiores ou superespirituais até as regiões superterrestres, fenomenais e circunscritas, se diz alegoricamente que se rebelaram contra Cronos e combateram contra o leão, que era o deus vivo mais elevado. É interessante que a gente sempre vê nesse processo da mitologia a rebeldia, né? Uma certa rebeldia de uma parte contra a outra. Né? Devemos dizer o seguinte, que a rebeldia faz parte desse processo evolutivo, né? Faz parte. Né? Inclusive, eu não estou dizendo a rebeldia que prega a violência, que prega o desamor, que prega o negativo com relação à humanidade. Eu estou dizendo, nós falamos a rebeldia que conduz o pensamento humano a um patamar superior de entendimento. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele afirma o seguinte: somente os rebeldes se salvam. Veja bem, somente os rebeldes se salvam. Então, ser rebelde é justamente deixar de seguir o pensamento comum que gira em torno de nós e pensar de maneira iniciática, de maneira superior, de maneira transformista,
de maneira evolutiva. Então, isso aí é o papel que exerce justamente o papel que nós falamos da rebeldia nesse processo iniciático, né? Então, quando Cronos é representado mutilando o Urano, seu pai, a alegoria significa o condicionamento ou a limitação do tempo absoluto. Assim, Saturno, o pai dos deuses, foi transformado em períodos limitados. Cronos, com a sua gadanha, derruba o seu instrumento de guerra, né? Derruba os ciclos mais longos que para nós são sem fim. Então, isso é importante, né? Isso explica justamente, né, através dessa mitologia, a questão de que, no imanifestado, o tempo realmente não tem o significado que tem para nós. Para nós, o tempo é passado, presente e futuro. Ora, nos mundos superiores hiperfísicos, essa noção desse tempo unidimensional, né, linear, entre presente, passado e futuro, deixa de existir, na verdade, né? E passa a existir cada vez mais profundamente essa noção de algo sem tempo, sem início, sem meio e sem fim. Está sempre presente. O ser, o estar e estar sempre presente, né? Independentemente da noção de passado, presente e futuro, né? A primeira guerra teve lugar na noite dos tempos e durou um ano divino. Um dia de Brahma tem 4 bilhões e 320 milhões de anos solares. Olha só quanto tempo. 4 bilhões e 320 milhões de anos. Isso. Um dia de Brahma. E desenrolou-se entre os deuses e os asuras, poderes cósmicos personificados. O que são os asuras? Como diz aqui o HPB, são poderes cósmicos personificados, né? Que justamente traz o processo mental, né? Isso é o caminho da mente para o ser humano. Tanto que, justamente, a queda, justamente a produção da possibilidade do pensar é justamente estabelecido pelos asuras. Os asuras nos dão a possibilidade do pensamento, né? Inicialmente, um pensamento, uma forma mental condicionada à personalidade, e depois um pensamento superior ligado ao mental superior, que justamente faz parte de um dos vértices do triângulo que compõe a tríade superior, né? que é justamente o mental concreto, o Budi e o conteúdo crístico acima, né? Segundo a doutrina secreta, esta guerra que nós falamos, essa primeira guerra, justamente na noite dos tempos, foi antes da construção do sistema solar. Antes da construção do sistema solar. Houve outra na Terra, quando o homem foi criado, e por último uma terceira guerra no fim da quarta raça, entre os seus adeptos e os da quinta raça. Isto é, entre os iniciados da Ilha Sagrada e os bruxos da Atlântida. Aí está. A gente vê que nesse processo das civilizações, a gente sempre vê algo importante. É a elevação de uma civilização depois da sua queda, através da degeneração dos seus princípios, dos seus costumes, das suas bases filosóficas, do comportamento humano e assim por diante, né? É sempre assim que acontece, né? O início e o fim de uma raça. Isso a gente pode citar a ascensão e queda de muitas raças, né? Citadas pela história, né? Aí pela história acadêmica, né? No qual nós podemos citar Roma, né? Roma durou um tempo quase 2000 anos, né? Considerando a Roma dos tempos antigos e depois a Roma dividida como a Roma do Ocidente e do Oriente, né? Que caiu definitivamente no ano 1453, com a queda de Constantinopla, né? Hoje Istambul. É isso. Então, a gente sempre vê. Agora, Roma foi assim, ela atingiu um ápice, né, de desenvolvimento, né? Grandes seres lá viveram, filósofos, né, e grandes pensadores, e depois, num determinado momento, ela começou a se degenerar.
essa civilização foi se degenerando, degenerando, aí começou a aparecer Calígula, começou a aparecer Nero e outros tantos seres de uma estrutura mental, espiritual, não adequada para a manutenção daquela aquela estrutura soberba de Roma. Então, Roma acabou se degenerando, se degradando. Né? Então, agora, os ocultistas sabem que a alma da luz astral é divina e que seu corpo, as ondas de luz dos planos inferiores, é infernal. É isso. Esta luz está simbolizada no zoar pela cabeça mágica, a dupla cara sobre a dupla pirâmide. A negra levantando sobre um campo branco e dentro de um triângulo negro, e a pirâmide branca invertida, reflexo da primeira nas águas escuras, mostrando o reflexo negro da cabeça branca. Então, nós vimos aqui, nesse trecho que nós abordamos de HPB, que no fim da quarta raça, né, houve uma luta entre os seus adeptos e os da quinta raça, entre os iniciados da Ilha Sagrada e os bruxos da Atlântida. Aliás, devemos dizer que essa guerra continua. Essa guerra continua. Né? É por isso que nós afirmamos já desde o início, né? E um dos objetivos dos nossos encontros é justamente entender cada vez mais especificamente e profundamente o significado da era de Aquários, o terceiro milênio. Né? Então, o nosso mestre, num dos seus livros, né, muito importantes, né, sobre a eubiose, né, ele nos afirma que, justamente nesse período que nós estamos vivendo, né, século XX, XXI, existiria e está existindo um grande choque entre as forças das sombras e as forças da luz. Não é verdade? Então, o que são forças das sombras? São as forças remanescentes da Lua, né, que veio através do transbordo lunar, e forças remanescentes da Lemúria e da Atlântida. E as forças da luz são aquelas que estão se desenvolvendo paulatinamente durante agora a quinta raça-mãe, em direção da sexta raça-mãe, sexta raça-mãe, e futuramente quinto nível evolutivo, sexto sistema evolutivo e assim por diante. Então, hoje nós vemos na nossa frente. Na nossa frente, a gente vê este choque entre as forças evolutivas e as forças involutivas. Agora a gente diz assim, a gente pode dizer assim, isto um é bem e outro é mal. Aí entra a polaridade. Na verdade, esse é um mecanismo. É um mecanismo que existe para que haja a evolução da humanidade. Esse encontro é realmente inevitável. E ele não é o bem nem o mal, é o necessário. Não é verdade? Então, tanto que hoje, no terceiro milênio, nós vivemos aquilo que nosso amado Jesus o Cristo falou, e foi transmitido através das parábolas, né? Que haveria um tempo em que o joio seria separado do trigo. Não é verdade? O trigo é o trigo, alimento. O joio não serve para nada. Só empesteia o trigo, né? Não enriquece em nada o trigo, né? Que está crescendo nas culturas. Mas a gente vê nas escrituras, né? do Novo Testamento, né? Que o nosso mestre Jesus Cristo conta justamente essa parábola do joio e do trigo, né? Que um fazendeiro plantava o trigo, né? Mandou plantar trigo, os seus empregados foram plantando o trigo, e depois, com o tempo, começou a nascer o joio no meio do trigo. Então, os empregados, conforme Jesus Cristo, chegaram para o dono do trigo, né? da fazenda de trigo, e disse: Senhor, não seria bom a gente retirar o joio do trigo, né? E deixar só o trigo? Então, o fazendeiro, conforme Jesus Cristo, né? O dono das terras, do trigal, né? Ele falou assim: não, deixe que eles cresçam juntos. Deixe que cresçam o joio e o trigo juntos. Depois, na hora da colheita, a gente separa. A gente tira o joio e põe para queimar.
na fogueira. Isso. E o trigo a gente aproveita. Então, isso é o que está ocorrendo agora e no terceiro milênio. Vai haver uma separação. Isso é inevitável. Nosso mestre deixa bem claro. No livro, eu indico para todos lerem, né, o livro do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, Eubiose, o verdadeiro caminho da iniciação. É um livro que todos podem ler e devem ler. Né? Então, ele fala sobre isso, justamente esse processo que nós estamos vivendo no terceiro milênio. Justamente é a separação do joio do trigo. Do joio do trigo. Isso é inevitável que aconteça. Faz parte do processo iniciático da humanidade e do processo de iniciação do ser humano. Agora, é claro que na nossa humanidade, agora vamos dar uma panorâmica sobre isso tudo. Né? 2/3 da humanidade, 2/3 da humanidade tem uma consciência ligado muito fortemente com a consciência lemuriana e a consciência aquariana. Aquariana não, da quarta raça, Atlante. Tem uma consciência muito aferrada à consciência lemuriana e à consciência Atlante. É isso? A consciência lemuriana ligada ao processo emocional e a consciência Atlante ligada ao processo mental. Não mental superior, mental inferior. Então, é claro que a lei tem esses 2/3, e agora tem 1/3 superior. 1/3 superior que caracteriza justamente o processo evolutivo no mundo, no âmbito da quinta raça-mãe. É isso? Justamente a quinta raça-mãe que está se desenvolvendo, né? A raça ariana. E dentro, no contexto dessa raça-mãe, então, muitas pessoas estão conseguindo estar pelo caminho da iniciação. E nessa raça-mãe, nem todos estão num patamar evolutivo superior, mas uma boa parte, uma pequena parte, já constitui hoje o que nós chamamos de uma elite espiritual, que tem justamente aquele compromisso de levar a humanidade a um futuro radioso, que o nosso mestre indica ser, a humanidade indica ser, vamos dizer assim, como ponto de ligação ao futuro, ao surgimento de uma nova civilização, e que ele dá o ano específico, 3005. Justamente é por isso que o nosso canal chama-se Conexão 3005. É isso? Então, em todo o processo aquariano vai existindo uma seleção de consciências, né? Vai tudo sendo colocado nos seus devidos lugares, né? E para que a humanidade consiga chegar no objetivo em que a divindade lhe propôs, lhe propõe chegar. É claro que nessa separação, como nós falamos, como Jesus o Cristo falou, separar o joio do trigo, né? O joio, vamos dizer assim, na linguagem do Cristo, é jogado na fogueira, né? Para ser queimado, né? Mas nós podemos entender de maneira mais objetiva que agora, vamos analisando o que Jesus falou. Quando ele diz que o trigo é jogado na fogueira para queimar, na verdade é para queimar o karma, né? Queimar aquilo que deve ser transformado. Então, nada se perde. É isso. Lavoisier, o grande químico Lavoisier do século XVIII, eu sempre não canso de repetir, ele descobriu uma lei que dizem que é uma lei química, mas é uma lei universal. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse joio é jogado num ambiente propício para que se queime esse karma e ele consiga, depois, em etapas futuras, caminhar e transformar-se em trigo também no futuro. Né? Então, ninguém se perde no caminho. Né? Então, esta luz, né, está simbolizada, essa luz que nós falamos, do alto, né, da eternidade, da divindade, está simbolizada no Zohar, pela cabeça mágica, a dupla cara sobre a dupla pirâmide. A negra levantando-se sobre um campo branco e dentro de um triângulo negro. E a pirâmide branca invertida, reflexo da primeira nas águas escuras, mostrando o reflexo negro da cabeça branca. Esta é a luz astral. É o que a HPB cita através de uma afirmação
que vem lá do latim, nos tempos antigos, né? Daimon est Deus inversus, ou seja, o demônio é Deus invertido. Nós já vimos isso aí no nosso encontro anterior. Né? Na verdade, na polaridade, não existe não existe a oposição em si. Não. Tudo que é polar, na verdade, no final, ele tem que ser compatível, compatibilizado. Tem que ser compatibilizado. Tudo que está no nosso mundo expresso através de uma polaridade, no mundo superior ele tem que ser compatibilizado, fazendo o equilíbrio das coisas. Então, o nosso processo evolutivo é justamente isso, realizar o equilíbrio. Equilíbrio da nossa mente humana, da nossa estrutura humana com o Pai Celestial. É o que Jesus fala, a volta à casa do Pai. Não destruindo, não é destruindo a nossa natureza humana, mas transformando a nossa natureza humana com todos as coisas que vieram não evolutivas, né, de um processo evolutivo ainda muito baixo, da Lua, depois da Lemúria e da Atlântida. Então, um processo de transformação. Esse é um processo, então, que é justamente unir, fazer o equilíbrio dos opostos, né? Isso aí é o processo de transformação do universo. Né? Então, nós vemos aí, a HPB fala sobre a teogonia dos deuses criadores. Ela fala sobre a teogonia dos deuses criadores. Ela nos diz, HPB, Helena Petrovna Blavatsky, para compreender a ideia básica de toda teogonia ou cosmologia antiga, é preciso uma análise comparativa de todas as religiões passadas, a fim de ressaltar desse estudo a ideia fundamental. Então, veja bem, olha que interessante. Para a gente entender todo esse processo evolutivo, através da cosmologia, né? Ou sintetizando da cosmogênese, da antropogênese, é necessário fazer uma análise e comparar todas as religiões passadas, toda a mitologia passada e, desse estudo, tirar uma ideia fundamental. Então, isso nos indica, repetidamente nós temos falado, que a mitologia ela não é aceita pela ciência, pela cultura ocidental, pela cultura acadêmica, né? Não é aceita. É dita como se fosse escritos assim fantasiosos, né? Ficção, ideias fantasiosas, etc. Mas não é assim. A mitologia ela tem uma base fundamental. E justamente a HPB nos diz que é necessário fazer uma análise comparativa de todas as religiões passadas, de todos os pensamentos antigos, a fim de tirar daí uma ideia fundamental. Olha que importantíssimo isso. É por isso que nós afirmamos, sempre, e com base nesses estudos, que a mitologia, já no terceiro milênio, num determinado ponto do processo evolutivo da humanidade, a mitologia será ensinada nas escolas, nas universidades. Hoje a mitologia é estudada somente em determinados ramos da filosofia, né? da filosofia acadêmica, né? Determinados ramos da história, etc., mas não com a profundidade que deve ser estudada como referência para um processo de evolução humanístico e espiritual da humanidade com base nesses conhecimentos. Então, isso aí vai ser, a mitologia vai ser enquadrada dentro do currículo escolar e superior das escolas, das universidades no futuro. Né? Então, o conceito original, continuando esse processo de entendimento, o conceito original, transcendental e filosófico era um. Porém, como os sistemas principiaram a refletir mais e mais as idiosincrasias das nações, no transcurso dos séculos, cada nação, evoluindo de acordo com as suas tendências, ao separar-se das demais, velou-se a ideia fundamental como a fantasia humana. Então, evidentemente, é dito aqui nesse conceito, né, que esse conceito original ele vai caminhando através das diversas civilizações, das diversas raças, né, que de acordo com o que a própria ciência
acadêmica fala, né? E vai assumindo características particulares, predominantes, características de cada nação. Por isso que fala aqui que essas ideias passam a refletir mais as idiosincrasias das nações. O que são as idiosincrasias? São as ideias permanentes. Nós como ser humano, temos as nossas idiosincrasias, a nossa natureza interna. E as nações também. Cada nação tem uma determinada idiosincrasia. Né? E então, todo esse processo mítico vai evoluindo através da Terra, né? Ele vai se alongando, se separando e vai adquirindo determinadas características de cada nação. Tanto a gente vê que nós temos, em cada continente, nós temos grupos e mais grupos de mitos, de lendas, né? Relativamente ao surgimento dessas nações, a origem, o desenvolvimento espiritual e assim por diante. Isso, então, é importante, essa questão da idiosincrasia a qual a HPB se refere. Né? Enquanto as forças da natureza, seus poderes inteligentes, eram objetos de honras divinas, em alguns países, em outros, não se admitia a ideia de que essas forças fossem dotadas sequer de inteligência. Isso é verdade. É claro que, quando essas ideias míticas vai se espalhando através dos diversos povos, né, elas podem sofrer deturpações, é isso? A tal ponto de que supõe-se que essas ideias míticas não são dotadas nem do resquício de uma inteligência que lhe deu origem. Isso é comum hoje no mundo atual, né? Tanto que Augusto Comte, né, como base da sua corrente filosófica, o positivismo, ele diz que a mitologia é a infância da humanidade. Isso é um pensamento infantil, mítico, imaginário. Não é verdade. Com todo respeito a Augusto Comte, com tudo que ele fez pela humanidade, mas ele estava profundamente equivocado. Isso foi um equívoco profundo dele. E esse equívoco trouxe prejuízo para o pensamento humano. Né? Trouxe um enorme prejuízo para o pensamento humano, porque nós sabemos que isso ia até de encontro ao iluminismo. Né? Isso ia até de encontro ao iluminismo. Né? No século XVIII, os iluministas, né, os grandes pensadores, chamados iluministas, eles propuseram que a lógica não deveria ser misturada com a religião. É verdade? Isso é uma coisa. Então, pensar lógico é uma coisa, pensar de forma religiosa é outra. Isso na cabeça deles, dos iluministas. Mas eles nunca negaram a possibilidade de que a religião deveria ser seguida, devia ser adotada pelas pessoas. Eles nunca negaram isso. Os iluministas nunca negaram isso. Ao contrário do positivismo de Augusto Comte. Né? O pensamento religioso, o pensamento que admite algo inteligente que dê origem ao universo foi eliminado da ciência acadêmica. Né? Foi eliminado. Então, hoje, aliás, não se pode falar nisso. Né? A tal ponto que todas as constituições de todo o mundo, os países que têm constituições, estou dizendo os países que têm constituições, como o Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, todos os países que têm as suas constituições, é muito claro que essas constituições não permitem o ensino da religião nas escolas. Eu estou dizendo, não permite o ensino da religião de forma curricular. Deixa eu deixar bem claro. Não permite o ensino da religião de forma curricular. Não faz parte do currículo o estudo de Deus, da religião. Então, é isso. Né? Então, é claro que um professor de química, né, numa universidade, ele não pode chegar para os alunos e dizer assim, Deus criou o universo. Ele não pode falar isso porque é anticonstitucional. As constituições modernas desses países não permitem isso. A tal ponto, então, que afirmamos que um país verdadeiramente constitucional deve ser laico, ou seja, não deve ter a presença do pensamento religioso. É claro que, nesse caso, nas escolas, ensina-se religião, mas de modo não curricular. Não é isso? Então, se uma escola determina que os alunos devem ter aula de religião, então cada um vai ter a aula de religião de acordo com o orientador da sua religião. Né? Então, vem um orientador da sua religião,
Mas aí com a aquiescência, com a palavra dos pais. Meus pais, então, concordam com isso, né? Mas é de maneira não curricular, de maneira separada, então é possível então, ensinar a religião. Então, isso é fundamental nesse pensamento, vamos dizer assim, moderno, né? Atual da ciência acadêmica. Né? Então, então, isso a gente vê, então, que é realmente um estudo bastante importante, né? Esse estudo dessa relação que existe entre o pensamento da antiguidade com o pensamento moderno. É isso? E a gente pode entender também, através desse processo que nós chamamos aqui, justamente o projeto de iniciação, nós podemos caminhar para entender como que nós devemos construir ou reconstruir uma sociedade moderna. É isso que o nosso mestre fala, né? Reconstruir é o brado que nos compete. Isso. E reconstruir uma sociedade que possa estudar todos esses assuntos de maneira livre, né? Nas escolas. Né? E além do mais do que, pela iniciação, nós sabemos, pelo processo iniciático, nós sabemos que nada acontece por acaso. O nosso mestre sempre afirmou isso e afirma nos seus escritos e revelações. Nada acontece por acaso. Tudo provém de uma fonte superior. É isso. Não podemos nem dizer que é inteligente, é mais do que inteligência. O nosso mestre afirma que a inteligência do homem é a manifestação do Espírito de Deus no homem. E nós sabemos também, através do processo da iniciação, né, isso, e muitos cientistas percebem isso, né, apesar que não possam falar a esse respeito, de que tudo no universo ele acontece de maneira homogênea, de maneira correta, por leis imutáveis, né? As leis da química, as leis da física, as leis da biologia. Né? É claro que tudo que assume um caráter homogêneo, perfeito e não muda, né? vai se executando através de forma equilibrada, tem uma origem numa fonte inteligente. Né? É evidente, claro, é uma fonte inteligente. Mas a ciência acadêmica não admite. Isso não admite essa possibilidade de se admitir isso. Né? Então, é o grande dúvida agora, o grande enigma da ciência, né? De onde vem o universo, como foi construído, qual a sua origem. É isso é uma questão que não tem resposta para a ciência acadêmica, mas, através da ciência acadêmica, nós temos, não através da ciência acadêmica, não, através da ciência iniciada das idades, nós, humanos, ainda não temos a resposta, mas temos o caminho disposto para que nós possamos atingir esse conhecimento num futuro próximo, que assim seja, que assim aconteça. Né? Então, é isso que nós queremos de imediato falar para os nossos irmãos, né? E vamos passar, então, a palavra para o nosso querido irmão Carlos e o nosso irmão Catira, né? Para continuar o nosso Gilberto Catira, para continuarmos a nossa conversa. Boa noite, professor. Olha, o senhor falou muita coisa interessante, professor, e muita coisa com profundidade impressionante. E só para pegar o gancho da última coisa que o senhor falou, a civilização moderna ela vai ter que estar, para compreender melhor a inteligência, a lógica de toda essa história, de tudo isso, ela vai ter que desenvolver o mental abstrato, a intuição. Só assim a gente vai conseguir decifrar melhor todo esse passado? Exatamente. Olha, o processo de entendimento das coisas superiores, veja bem que interessante. O processo para entendimento das coisas superiores, dos assuntos superiores, não depende fundamentalmente do desenvolvimento do mental. Veja bem, nós, seres humanos, nós temos um mental inferior, chamado mental concreto, que faz parte do nosso quaternário. E na tríade superior, nós temos assim, de um lado, nós temos o mental superior, abstrato, temos Budi, que é a intuição, e temos em cima Atman, que é o Cristo interno.
Então, para o entendimento das coisas superiores, um caminho que deve se passar é através do mental superior. Mas não é através do mental que nós vamos entender. O mental superior vai se desenvolver paralelamente, Budi vai se desenvolver, a intuição paralelamente, e isso nos conduz a Atman, que é justamente o Cristo interno. Isso. Então, veja bem, o entendimento, o início do entendimento perfeito de todas as coisas coincide com o processo da Eucaristia, né? Eucaristia quer dizer atingir a consciência crística dentro de nós. É isso. Ou seja, de maneira bastante, de forma iniciática a se falar, é desenvolver dentro de nós a consciência de adepto. Adepto. Então, um adepto, ele não vai resolver essas questões todas cósmicas de entendimento através da razão, é isso, da matemática, da ciência, dos equipamentos de informática. Não é assim, não. Ele vai passar entrar no caminho desse entendimento através do desenvolvimento da intuição, que, desenvolvendo a intuição, ele desenvolve plenamente a meditação, depois atinge o plano superior da tríade, que é justamente a consciência crística. E na consciência crística, ele age através da contemplação. Veja bem. Então, quando o indivíduo desenvolve o seu Cristo interno, torna-se um adepto, então ele já não mais analisa sob uma forma, como nós consideramos acadêmica, uma forma racional, lógica, dedutiva, não é assim. Ele entende as coisas através da contemplação, ou seja, ele torna-se um com o objeto do seu estudo. É isso. Então, ele tem um objeto que ele quer estudar, ele se funde com esse objeto. Aí ele torna-se um com esse objeto. Então, ele vê a coisa por dentro de si, dentro do objeto, por dentro dele mesmo. Então, essa é a maneira que conduz o ser humano ao entendimento superior das coisas, né? Através do desenvolvimento do Cristo interno, ou seja, através do caminhar para tornar-se um adepto. Muito bom, professor. Gilberto, você quer colocar alguma questão? Sim, eu fiz aqui uma anotação. Ainda nessa questão, professor, fazendo esse paralelo do pensamento da antiguidade com o pensamento moderno, né, onde a gente passa aí pelas religiões, pelas questões da mitologia, etc. A gente tem um componente no meio disso tudo que são os deuses, foi muito comentado aí pelo senhor. E a impressão que a gente tem, até em outras etapas do processo da evolução, que os deuses eles são os mesmos, mas eles se apresentam nessas diversas etapas de formas diferentes. Que, por vezes, no momento atual, quando a gente se depara com essas histórias, com essas mitologias, às vezes, quando a gente não tem um entendimento um pouco mais, né, mais elaborado, a gente se atrapalha e fica meio confuso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esses deuses que se apresentam em épocas diferentes, mas que eles têm correspondências iguais. E aí eu queria comentar também, até fazer uma pergunta, você falou da serpente de asas, né? Se seria aí como referência a própria Kukulcán, daquele templo que tem no México, né? Que é a serpente emplumada, que é o deus dos maias. Essa observação do nosso irmão Gilberto foi muito importante, porque cai bem no momento, porque eu preciso fazer um comentário sobre uma observação que foi feita no encontro passado, no sábado passado, e eu já vai ser incluído dentro dessa análise que nós vamos fazer. Então, sobre os deuses, né? O que são os deuses? Os deuses são projeções do eterno, né? Ou seja, são projeções do ilimitado, do imanifestado. Né? Agora, o que são os deuses? São perfeitos? Não são perfeitos. Eles têm maia. O Deus vive também no processo maiábico. Imagine só, né? Mas nós nem podemos nos considerar a nossa consciência como consciência de um Deus. Né? O Deus tem uma visão cósmica extraordinária. Mas, mesmo assim, são limitados. Veja bem.
Uns mais, outros menos, de acordo com o nível em que eles se encontram. No nosso caso aqui, nós falamos dos deuses que estão próximos de nós, são deuses que vêm justamente do segundo trono, da mãe divina. Então, originaram-se sete deuses, sete deuses. Então, esses 7 deuses comandam justamente a evolução nos sistemas evolutivos nos quais nós estamos vivendo. Né? Então, existe o primeiro sistema evolutivo, produzido pelo primeiro Deus, o segundo sistema evolutivo, produzido pelo segundo Deus, o terceiro sistema evolutivo, logicamente, pelo terceiro Deus, e nós estamos vivendo justamente o quarto processo evolutivo, produzido pelo quarto Deus. Quarto Deus. E, então, é claro, na sequência toda, outros deuses estão agindo para produzir esse processo evolutivo da humanidade, né? Fazer com que a humanidade desenvolva a sua capacidade de ser, a humanidade e todas as consciências, né? De ser veículos da divindade. Né? Então, nós estamos no quarto sistema evolutivo, que é justamente o nosso sistema solar, exatamente o nosso sistema solar, a caminho de um quinto sistema evolutivo, depois de um sexto sistema evolutivo. Isso aí é tudo comandado por deuses, mas são deuses que são originados da Mãe Divina. Isso que é importante, deuses que são originados da Mãe Divina. Então, esse é o processo evolutivo de toda a humanidade. Tudo se faz dessa maneira. Né? Esse é o processo evolutivo. Então, no quarto sistema, a gente evolui através da influência de um quarto Deus, né? De um quarto Deus, tanto que os quatro primeiros deuses têm o nome sintético de Jeová, né? São 4 letras do alfabeto hebraico, né? Yod, He, Vav, Het. Então, e na Bíblia são os 4 dias da criação. Os 4 dias da criação. Nós estamos passando o 4 dia da criação. E caminhando para o 5º dia, que o nosso mestre se refere como o 5º sistema evolutivo. E depois, futuramente, para o 6º sistema, 7º sistema e assim por diante. Um comentário que eu queria fazer a respeito de, eu não vou falar quem disse, né, porque não é o caso, né, mas alguém escreveu assim, numa das seus comentários, no encontro anterior, né? Lúcifer, o quinto senhor, doador da luz. Veja bem, estava escrito assim, eu li. Lúcifer, o quinto senhor, doador da luz. Então, eu quero fazer um comentário a esse respeito, justamente nós estamos falando dos deuses, né? Dizendo que, na verdade, Lúcifer não é o quinto senhor. O quinto senhor, justamente, era Luzbel, hoje Arabel, o quinto senhor. Lúcifer é projeção do quinto senhor. Então, Lúcifer não é o quinto senhor. Ele é projeção do quinto senhor. Agora, por quê? Por que acontece isso? Porque os deuses, nesse panorama que nós vimos, como decorrentes da criação da Mãe Divina, os 7 deuses, eles não podem se manifestar diretamente num corpo físico, porque é muita energia para um corpo físico. É muita energia. Isso. Um corpo físico não aguenta tanta energia dentro dele. Agora, existe a projeção. Então, de Luzbel, no quinto senhor, na época, projetou-se Lúcifer, que é uma consciência mais atenuada. Vamos falar de maneira assim bastante similar ao processo evolutivo humano, seria como se fosse o psicomental. O psicomental, o nosso psicomental. Então, esse é a consciência de Lúcifer. Não é isso? E não é só Lúcifer, mas toda uma hóstia, um aglomerado de seres que estão sobre esse nome coletivo de Lúcifer. Agora, essa coletividade pode encarnar-se em corpos humanos. Tanto que na Bíblia é designado como a queda dos anjos. Né? Eles encarnaram-se em corpos humanos. E encarnaram-se em corpos humanos e trouxeram para a superfície da Terra, para os corpos humanos, a potencialidade da tríade superior. Veja, a potencialidade. Porque isso não é dado. Isso aí não é uma criação humana, recebe-se da divindade essa potencialidade da tríade superior. E agora nós temos, por nossa vez, desenvolver essa tríade superior para atingir o estado de adeptado, que é um estágio nesse processo evolutivo que nós estamos falando. Então, isso que eu queria fazer referência, né?
E quanto ao que o nosso irmão falou do México, nós salientamos aqui o comentário de HPB sobre esse fato de que toda essa mitologia ela se propaga através das raças, né? Inclusive de raças consideradas com nomes dados pela ciência acadêmica, né? E cada raça adapta esse conhecimento à sua idiosincrasia, à sua forma de pensar. Então, essa serpente que o nosso irmão falou, do México, etc., está relacionado com essa consciência superior, esse entendimento superior de cosmogênese e antropogênese. Assim como no Egito também tem as suas imagens, né? Tem as suas formas de representação gráfica, que tentam reproduzir essa mitologia nas paredes, né? Eles tentavam, né? E na Síria, e no próprio Israel, e nos países nórdicos também, né? Também eles têm o Thor e assim por diante, né? Muitas referências aos mundos internos, né? Muitas referências, né? A existência dos mundos internos, o rei Arthur, né? A questão do rei Arthur, que estava com relação aos mundos internos. Então, cada povo tem uma referência de conhecimento relacionado com um conhecimento fundamental que vem justamente da raiz do conhecimento, que é justamente a ciência iniciática das idades. Muito bom, professor. Dando início às perguntas, o Guilherme Guazelli pergunta: o entendimento da polaridade seria o silêncio? Veja bem, o silêncio ao qual nos referimos é um silêncio derivado daquilo que nós chamamos de dharana. O que é dharana? Dharana é justamente o mental superior. Na tríade superior, dharana é justamente o mental superior. Qual é a definição que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, deu a respeito de dharana? É a perfeita concentração mental. Ou seja, é uma perfeita concentração mental, de tal forma que nós não sejamos influenciados nem por pensamentos internos, nem por pensamentos internos. Então, isso é o silêncio. O silêncio, na verdade, é o apaziguamento dessa relação tumultuosa que existe em nossos pensamentos, tanto em decorrência de pensamentos que nos atingem de fora para dentro, como de pensamentos que surgem de nós mesmos de dentro para fora. Então, esse realmente, o Guilherme fala, o entendimento da polaridade seria o silêncio. Sim, é o início do entendimento. É dharana. Depois de dharana vem dhyana, que é a meditação. É isso, justamente Budi. Então, através da meditação, já é a observação do fenômeno já é através da meditação. Depois, como nós dissemos, atingimos o Cristo interno, justamente, que é a contemplação do fenômeno em si mesmo, da consciência vivendo o fenômeno dentro de si mesmo. Então, este é o sentido da questão do silêncio. Então, nosso irmão Guazelli, ele realmente é uma afirmação bastante interessante. O entendimento da polaridade seria o silêncio. Ou eu digo, ampliando mais, né? É o início do entendimento da polaridade. Né? O silêncio, dharana, a perfeita concentração mental, é o início do caminho para o entendimento. Então, dentro do nosso plano evolutivo, nós podemos entender que a polaridade será concebida, observada dentro da sua real natureza, quando o indivíduo torna-se um adepto. Mas, para ser um adepto, ele tem que desenvolver dharana, dhyana e samadhi, ou seja, o mental concreto, a intuição, que é justamente a nova etapa evolutiva, a meditação, e depois samadhi, que é o Cristo interno. Então, esse é o caminho, o silêncio. Né? Então, por isso que a HPB ela tem um livro maravilhoso chamado A Voz do Silêncio. Então, a voz do silêncio é justamente isso. É a voz que desce na nossa consciência quando nós mantemos a nossa personalidade em silêncio. Quando não esse burburinho mental, tanto externo como interno, não interfere no processo de captação dessas ideias superiores, do universo superior,
da divindade, né? Então, o nosso irmão Guazera falou, o entendimento, a polaridade seria o silêncio. Nós podemos ir mais profundamente dizendo assim, o entendimento da polaridade passa pelo silêncio, né? Por Dharana, depois pela meditação, depois pelo processo de meditação e depois pelo processo de contemplação, que é o nosso Cristo interno, que é a realização da consciência de adepto em nós. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira faz um comentário. O joio, a sombra negra, o 13 da morte, as trevas lunares e assim por diante. Exatamente. O joio, realmente, são as trevas lunares. Né? Por quê? Tudo que nós temos no mundo, né? O que nós temos no mundo é derivado do transbordo lunar. Isso nós já vimos no encontro anterior. Né? O que nós temos no planeta Terra proveio, a fase anterior foi da Lua. Né? Então, nós temos, então, aqueles que não se comportam de maneira evolutiva, vai se comportar de maneira lunar, não evolutiva. Né? Isso? Não evolutiva. Então, repetindo, aquele que não se comporta de maneira não evolutiva, se comporta de maneira lunar. É isso? E aquele que se comporta de maneira evolutiva, se comporta de maneira solar. Então, nosso caminho é da Lua, é isso? Passando pela Terra e atingindo o Sol. É isso? Que é o centro do nosso sistema solar. Então, é o processo evolutivo universal. Por isso que o nosso universo, conforme Blavatsky, é o nosso sistema solar. A tendência nossa é caminhar em direção do Sol, para concluirmos todo esse projeto evolutivo ao qual nós estamos dispostos, estamos submetidos. Né? Isso é um grande enigma, um grande mistério. Né? Agora, o mistério pode ir sendo entendido através do estudo das revelações, do estudo dos ensinamentos dos grandes mestres. Né? Então, aí está Siddhartha Gautama, Jesus o Cristo, Blavatsky, professor Henrique de Souza, aí e outros tantos mestres. Né? Temos aí um volume enorme para o nosso estudo, nossa meditação, justamente para o entendimento dessa questão, desse choque que existe entre as forças lunares e as forças solares. Né? Mas sempre lembrando que esse choque faz parte do processo evolutivo, né? Faz parte do processo evolutivo. Então, esse choque ocorre e isso gera atrito, isso gera luz, fogo. Isso aí é o processo. Esse atrito gera o fogo, a luz do entendimento. E isso é necessário que assim ocorra, para que toda a humanidade evolua em direção ao seu destino espiritual, e não só a humanidade, mas todas as consciências do sistema solar no qual nós vivemos. Muito bom, professor. Você queria fazer algum comentário? Sim. Essa questão do joio e do trigo relacionada às sombras, vale lembrar que a gente deve separar, mas a gente tem que saber qual é o joio e qual é o trigo, né? Muitas das vezes separa, mas não se sabe o que é o que, né? E para se chegar nesse entendimento, precisa aí do conhecimento, né? Da elevação do estado de consciência, né, professor? Se bem que, veja bem, quem separa o joio do trigo não é o ser humano, não é a humanidade. Quem separa o joio do trigo é a lei universal. E a lei cósmica universal é justa e perfeita. Então, ela vai separando através da lei do karma. Isso? Então, ela vai separando. Não somos nós que vamos separar, que nós não temos capacidade. Aliás, não temos capacidade e nem devemos fazer isso. Nem devemos fazer isso. Porque, pelo nosso processo ainda rudimentar de entendimento da lei universal, nós podemos cometer erros. Por isso que Jesus, o Cristo, nosso amado Jesus o Cristo, disse assim: não julgueis para não serem julgados. Isso. Então, ele não considerava adequado o julgamento. O julgamento só pode ser feito por quem de direito, por quem tenha condições de fazer isso. E somente quem tem condições de fazer isso é justamente o Senhor das eternidades, o Eterno, que se reflete no nosso mundo
hiperfísico através da lei cósmica justa e perfeita. Então, tudo isso ocorre dessa maneira. Agora, que tudo será julgado, isso inevitavelmente. Né? Mas esse julgamento não é algo que seja para punir quem esteja no caminho antievolutivo. Não, é dar uma nova oportunidade. A lei é assim. A lei do karma, a lei cósmica, ela está sempre dando novas oportunidades para todos aqueles que ainda incidem no erro, na questão do processo antievolutivo. Mas a lei vai sempre jogando as consciências nos lugares certos, nos ambientes corretos, para que essas consciências evoluam e se libertem de si mesmas, das suas próprias limitações. Então, quem julga não somos nós. Isso, aliás, o próprio Jesus dizia que ele não julgava. Até Jesus falava isso, está no Evangelho. Né? Jesus fala assim, eu não julgo. Ele falou, eu não julgo. Eu apenas executo o julgamento que desce por mim através do Pai Celestial. Ele disse, ele mesmo declarava isso, que ele não julgava. Ele apenas servia de instrumento para as decisões do seu Pai Celestial. Né? Então, isso é muito importante. Então, devemos dizer que esse julgamento ao qual nós estamos submetidos é justo e perfeito. Nada acontece por acaso. E tudo acontece para o bem de todo mundo. Veja bem, o julgamento do joio e do trigo, apesar de ser uma coisa assim, a gente vê de maneira separar o mal do bem, mas, na verdade, é uma característica do processo cósmico universal baseado no amor e no perdão. Na verdade, é baseado nisso, no amor e no perdão. Aqueles que estão caracterizados como pertencentes ao grupo do joio, na verdade, através do amor universal, do amor do perdão, terão a oportunidade de reiniciar o caminho, reinsetar o caminho e atingir o seu destino evolutivo. E é claro que, dentro desse conceito, nós vemos que aqueles que estão nesse balaio, né, do que a gente fala do mal, do trigo, serão no futuro mestres, serão sábios, serão santos, serão seres angelicais. Veja bem, serão seres angelicais, na verdade, e isso é inevitável. Isso é inevitável pela lei universal, e isso tudo justifica justamente o que o nosso mestre Jesus o Cristo falava, da necessidade do amor e do perdão. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, também afirmava que não há outro caminho a não ser através desse comportamento duplo, né? Do amor e do perdão. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: mitologia, lógica do mito. Sim, tem uma lógica, claro. O mito tem uma lógica. Tem uma maneira certa de interpretação. Se nós analisarmos a mitologia do Egito, a mitologia grega, a mitologia dos países antigos, né? Mesmo a mitologia que está aqui no mundo, na América do Sul, né? entre os tupis, a gente vê que a mitologia tem um nome, né? Tem um nome, né? Então, isso é muito importante, este entendimento. Veja bem, se nós vamos analisar o nome Tupã, em tupi, tu significa som. Olha só que interessante. Esse nome tu significa som. Pan significa universal. É isso? Pan-americano, pandemia, panteísmo, né? Pan significa universal. E tu, na língua tupi, é som. Então, Tupã, que é o Deus, veja bem, Tupã, que é o Deus dos tupis, é justamente o som universal. É o som universal. E no Oriente é o Aum, o Om. Na Bíblia o verbo sagrado. Cada povo dá um nome específico. Na Bíblia antiga é o verbo sagrado. Mas veja bem, tudo vem de uma raiz. Quando Moisés chamou o verbo sagrado e os tupis falam de Tupã, o som universal, vem da mesma fonte. E é claro que são povos
diferenciados, né? Que tiveram as suas origens específicas, mas é claro que devemos considerar o seguinte: apesar de toda essa diversidade que existe dos povos, tem a mesma origem no sentido, no sentido físico, mas a mesma origem também no sentido espiritual, claro, né? E todos os povos são derivados da onde? Da Lua. E são derivados de quem? Da Lemúria, de Atlântida. Então, todos nós temos uma origem comum. Todos os povos têm uma origem comum. Então, isso me dá uma lógica para a mitologia, como o nosso irmão falou, né? A mitologia tem uma lógica realmente muito profunda. Tem um microfone ligado aí, por favor. Observe algum microfone que está ligado, por favor. Ô, professor, continuando, o Júlio coloca: extracurricular é melhor religião do que doutrinação ideológica, tal como vai sendo aplicada no centrípeto, se é que me entenderam. A civilização moderna vive muito nesse dilema, né, professor, entre doutrinação e ideologia. E espero que a gente não cometa os mesmos erros do passado em relação a isso, né, professor? Bom, nosso irmão fala, extracurricular é melhor religião do que doutrinação ideológica, tal como vai sendo aplicada no polo centrípeto, se é que me entendem. Tudo bem. Então, vamos aí tentar fazer alguns comentários a esse respeito. É um assunto, pela forma como nosso irmão Júlio Teixeira afirmou, é realmente algo complexo para o entendimento, né? É claro que, veja bem, nós devemos dizer o seguinte, que dentro desse contexto que o nosso irmão Júlio nos apresentou, nós vemos que o ser humano ele está compartimentado polarmente entre duas esferas importantes, a esfera ideológica e a esfera das ideias. É isso. Como é que nós podemos ver? Esse é o grande momento da humanidade. É isso. O nosso irmão falou assim, é melhor religião do que doutrinação ideológica. Então, nós dizemos assim, o caminho do ser humano é libertar-se das ideologias e caminhar para o mundo das ideias. Eu afirmo não, baseado nesses conhecimentos todos, né, de HPP, do professor Henrique de Souza, e nós podemos afirmar que o caminho da humanidade em direção da sinarquia, ou seja, de uma nova civilização, corresponde justamente isso, à libertação das ideologias, quaisquer que forem. Não vamos aqui comentar sobre A, B, C, D, ideologias, não. Toda ideologia realmente não leva a lugar algum. Por quê? Está vinculada ao quaternário. A ideologia, normalmente, ela é utilizada para satisfazer interesses. Olha o que eu estou falando. As ideologias são usadas para satisfazer interesses de pessoas, de grupos, de povos, de governos e assim por diante. As ideologias. Então, realmente, isso não é um caminho evolutivo. Agora, as ideias, não. As ideias, elas se desenvolvem a partir da tríade superior, em direção do adeptado e assim superior, mas essas ideias elas são libertárias. São libertárias, nos libertam. Ou seja, podemos dizer que uma ideia superior, olha só que interessante, uma ideia superior de natureza espiritual, de natureza cósmica, vale aqui na Terra, vale em qualquer planeta do sistema solar, vale em toda a galáxia Via Láctea ou em qualquer galáxia que exista no universo. Uma ideia é válida em todo o universo, quando é uma ideia mesmo, né? Composta de um conteúdo espiritual superior. Não é isso? Ela vale em qualquer ponto do universo. E a ideologia não. A ideologia serve para satisfazer interesses. Então, isso aí o nosso irmão Júlio tem razão quando ele fala isso, né? Ele fala do polo centrípeto, ou seja, a ideologia gira no sentido de trazer para dentro para satisfazer interesses, né?
e se é que eu entendi assim, que o Júlio quis falar, pelo processo centrífugo, é um processo de expansão. As ideias se expandem, não é isso? A partir de um centro de meditação, de observação do universo, e se espalha. Ela tem a tendência de se espalhar por todo o universo, de fazer essa união, né? No todo universal. Então, esse é um assunto bastante, vamos dizer assim, complicado, né? Aí entra no campo da psicologia, inclusive da psicopatologia também, né? Entra no campo da psicopatologia. Às vezes a ideologia tende até para a psicopatologia, o desequilíbrio mental, né? Então, do comportamento. Mas a verdade é essa. A verdade que nós tivemos pela ciência inicial das idades é essa. Nós devemos nos libertar das ideologias e desenvolver as ideias. As ideias o quê? Cósmicas, para que nos tornemos cada vez mais unidos com o pensamento cósmico, com a lei cósmica justa e perfeita, com a divindade, com o eterno. Muito bom, professor. A Alice OP, ela pergunta, professor Walter, crês que toda a área do conhecimento que dispomos atualmente foi permitida por este núcleo superior, o qual não temos ainda o alcance devido à nossa condição de entendimento ainda limitada? Exatamente. Todo conhecimento que nós dispomos é permitido por esse núcleo superior. É claro que, veja bem, existe uma lei iniciática profunda que é seguida pelos mestres, né? Ou que seja, não se deve transmitir algo que esteja além da capacidade de entendimento de um ser. É isso? Então, é por isso que existe uma afirmação básica que o mestre se cala. O mestre se cala diante de determinadas circunstâncias. É isso. Então, nós vemos que. Então, é isso que a nossa irmã Alice falou. Tudo que nós temos na área do conhecimento, que nós dispomos atualmente, foi permitida por esse núcleo superior, mas de maneira selecionada. Isso. Quando eles querem dar um conhecimento muito amplo superior, eles dão sob a forma de mitologia. Então, somente aqueles que têm a capacidade de penetrar a fundo na mitologia podem entender esses fatos de maneira clara. É por isso que Jesus falava por parábolas, né? Ele não deixava de explicar, mas de maneira simples, como se estivesse ensinando para crianças, né? Então, aí está a justificativa desse princípio. Então, aí está uma consideração que nós devemos dar para a nossa irmã Alice. Tem alguma coisa ligada aí, por favor. Será que não tem algo ligado aí que está dando um som no fundo? Por favor. Ô, professor, tem uma pergunta da Alice. A lei é justa, não complacente com o delito, mas também misericordiosa. Seria isso? Sim, a lei é justa. Ela não é complacente com o delito, mas é misericordiosa. É claro, evidentemente, claro. Então, a lei, ela perdoa, mas ela não abre mão que a justiça seja efetuada, não é verdade? Aliás, nós vimos Jesus foi crucificado, está na Bíblia, no Evangelho, ele foi crucificado entre dois seres, né? Dois criminosos que foram crucificados junto com ele, não é verdade? E nós vemos justamente o processo de evolução que o indivíduo chega. Eram dois criminosos. Mas conforme o Evangelho, disse para Jesus: Jesus, se você é mesmo filho de Deus, tira-nos daqui. E o outro, do outro lado, falou assim: Jesus, quando o Senhor chegar no céu, lembra-te de mim. É isso? Então Jesus falou para o bom, aquele que se arrependeu, ele disse: ainda hoje estarás comigo no céu, no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, isso indica que no Evangelho, aquele criminoso que se arrependeu, é isso, e pediu o perdão à divindade através do Cristo, e Jesus disse assim: estarás comigo no paraíso, terás a sua libertação, o seu caminho atenuado e acelerado no seu processo evolutivo. Mas aquele que pediu para Jesus que Jesus utilizasse
suas forças angelicais para o libertar dali, a todo mundo, esse não vai ser esquecido também, claro. Ele vai ter a sua oportunidade, e teve a sua oportunidade. Isso foi há 2000 anos, né? Teve a sua oportunidade. Hoje ele deve estar já, passado 2000 anos, já deve ter superado muitas coisas, já caminhado em direção na condição de uma unificação com a consciência crística, né? Então, esse é o problema, né? A lei é justa, ela não aceita o ato criminoso, mas é misericordioso. A misericórdia é profunda. A Gilmara Tomé, ela coloca, que lindo o significado de Tupã, né, professor? Exatamente. Esse significado de Tupã é maravilhoso, maravilhoso. A gente vê a raiz das coisas, né? A gente vê exatamente a raiz das coisas. Né? E o Richard Tupã, Jaci, os três deuses, né? Tupã, Jaci ou Araci. É isso? O que é Jaci? A lua. É a lua. Então, veja bem, essa trilogia que existe, né? O Tupã, que é o Deus, né? O Sol universal, né? O Sol, né? O primeiro trono, com certeza, né? A referência. Jaci a Lua, o segundo trono, a Mãe Universal, né? E o terceiro trono com Araci, que é o nosso mundo. Então, o primeiro, segundo e terceiro trono falado sobre os tupis falavam isso, né? Então, aliás, nós sabemos que através dos relatos dos tupis para os padres que aqui estiveram, né, servindo de ensinamento, os jesuítas, né, que vieram aqui para o Brasil, ensinaram os selváticos o cristianismo, né, para esses padres, os jesuítas, os tupis diziam que eles tinham vindo de uma terra distante que não existia mais, justamente Atlântida. E eu vi uma determinada entrevista de um cacique com um entrevistador de uma TV aqui do Brasil, em que o cacique falou para o entrevistador da TV que os deuses viviam aqui na Terra, na face da Terra, e agora estão no interior da Terra. Ele contou isso. É tradição entre os tupis. Entre os tupis, eles acreditam nisso, que os deuses viviam na face da Terra, mas agora estão debaixo da Terra. Justamente uma referência aos mundos internos. Veja bem, aos mundos internos. Então, a gente vê que os tupis têm esta noção. É isso? Pelo menos aqueles que mantêm esse conhecimento da ciência iniciática têm na sua história o registro desses fatos importantes. Muito bom, professor. O Richard 18 coloca, guardar sábado ou domingo? Bom, veja bem. Guardar sábado é o sétimo dia, né? Sétimo dia, o que é dito no Evangelho? Isso aí, baseando na Bíblia, né? O sétimo dia é o dia em que disse que Deus descansou. O domingo, na verdade, é o primeiro dia da semana, né? Não é segunda-feira. Por isso que é segunda, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Aí em português tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, o português está certinho, né? Domingo é o primeiro dia, né? Depois tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado é o dia do descanso de Deus, conforme a Bíblia. Então, é claro que muitas correntes, né, até hoje, os hebreus têm esse costume, muitas religiões têm esse costume também de não realizar nada ao sábado, né? Então, porque é dito na Bíblia que o ser humano tem que ter um dia para fazer as suas reflexões a respeito da sua natureza interna, de Deus e assim por diante, né? Então, guardar sábado e domingo. Depende do que nós entendemos, depende do caminho seguido pelas religiões. De acordo com o pensamento hebraico, a religião guarda-se o sábado, né? Por ser o sétimo dia, o dia do descanso. Né? Agora, também o dia do descanso
Pela ciência iniciática, nós entendemos que o dia do descanso significa o quê? O sétimo dia, né? O sétimo dia completa-se os 7 dias de Brahma. É isso? Então, no sétimo dia, aquele universo que está evoluindo nos 7 dias, ele se recolhe e entra em Pralaya, que a gente entende como descanso. Veja, da sétima fase evolutiva, passa para o Pralaya, que é a fase do descanso. Mas não é a fase de descanso que não se faz nada, vai se reconstruindo as potencialidades para surgimento de mais 7 dias de Brahma. Então a gente vê que tudo converge para o mesmo sentido de entendimento. Muito bom, professor. A Alice coloca o seguinte: conforme temos caminhado enquanto humanidade, será que temos cometido muitos delitos? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Nós cometemos muitos delitos. Desde que a humanidade surgiu no tempo da Lemúria, né? Quando surgiu a Lemúria? Em meados da evolução lemuriana, né? Antes eram animais, na verdade. Depois, então, surge a raça lemuriana, comete delitos. Não é isso? Agora, o que são delitos? Agora vamos ver o que são delitos. O que são delitos? Né? São coisas erradas. Né? São aquelas que não estão em concordância com a lei universal. É isso? Que é justamente do amor e do perdão, não é verdade? Então, e não está, Jesus, isso reflete muito amar a si mesmo, amar o semelhante como a si mesmo. É o amor universal. Quando não predomina o amor universal, então o delito surge. Então, na verdade, todo delito surge quando falta o amor universal. É verdade? Esse é o delito. Pode ser que crime for. Qualquer crime que seja delito é falta de amor, falta de entendimento, que não deveria se fazer isso, porque é falta de amor universal. Não é isso? E Jesus falou: o amor universal é fundamental. Devemos amar o semelhante como a nós mesmos. Então, é claro que a humanidade cometeu, comete, né? E ainda vai cometer muitos delitos, ainda, até o ponto em que haja a separação do joio e do trigo, né? A reformulação de uma nova fase evolutiva, uma nova civilização, mas todos terão oportunidade de continuar seu processo evolutivo. Todos, sem exceção. Muito bom, professor. Deixa eu dar os recadinhos, depois a gente continua aqui nas Tudo bem, perguntas. tudo bem. A nossa próxima roda de conversa, agora dia 23 de agosto, terça-feira, no mesmo horário às 20h40, terá como tema Hino Nacional Brasileiro, uma incrível história, já ainda dentro do projeto do Bicentenário da Independência. Será ministrado pelo Carlos Lester, né, analista de sistema e pesquisador de Brasília, Distrito Federal, e ele abordará o seguinte tema: no princípio era o verbo. Qual sabedoria está contida no hino nacional? E o que dizer da homenagem de Gottschalk? Qual o papel de Dom Pedro I, Carlos Gomes e Francisco Manuel nesta incrível história? E os mediadores serão o Eduardo Nunes e a Daniela Troncoso. É aberto ao público aqui pelo canal Conexão 3005, continuando ainda o projeto de bicentenário, e a gente quer que vocês prestigiem, porque o tema é maravilhoso, muito bom. E a gente tem também, divulgando aqui, o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era. Quem estiver passando por São Lourenço, fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Aí, para mais informações, tem o WhatsApp 35 99756 6874. O Instagram é @ShaktiNovaEra. Quem estiver passando lá por São Lourenço, faz uma visitinha. Fica ali na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Então, o recado está dado. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, professor, para a gente estar colocando aqui para vocês.
O pessoal está agradecendo. A Gilmara Tomé, obrigado por divulgarem a Shakti. É um espaço maravilhoso e a gente tem que divulgar, né, Gilmara? Não tem como não poder divulgar um espaço tão bacana como esse. Alice coloca o seguinte, professor: razão pela qual tanto estado mental doentio. Sim, é verdade, porque, veja bem, a ideologia, a ideologia tem essa característica, ela tem, quando é extremada, ela provoca no indivíduo um estado patológico. Ele age de maneira patológica. Isso é verdade, né? É um louco, né? Verdade, isso aí. Quando ele é envolvido por aquilo. Né? E nós vemos aí exemplos e mais exemplos na história da humanidade, né? Seres que provocaram guerras, seres que provocaram mortes e mais mortes, né? Através de vários estados de calamidade pública, né? Dentro das suas várias sociedades, todos os povos, né? Que a gente olha e diz assim, bom, somente um doido pode fazer isso, né? Mas é um estado mental, geralmente o indivíduo está dominado por aquela ideologia, né? Então ele acha que fora daquilo não há, a realidade dele é aquela. Então isso tende a ser, nós podemos classificar como um estado patológico, né? Patológico do indivíduo. É claro que nós devemos considerar a patologia sob o processo neurológico, né? Que é físico, e a patologia pelo estado de mau comportamento em que o indivíduo fica imerso num estado de loucura ideológica, né? E tem uma diferença muito grande, né? Mas realmente isso tudo nos remete a este mundo que nós podemos classificar como mental doentio, como a nossa irmã Alice falou. Né? Muito bom, professor. Em função do horário, temos que chegar ao fim, né? Mas semana que vem tem mais. O próximo encontro, próximo sábado. E não esqueça da roda de conversa, que o tema é muito bom. Agora, na terça-feira, dia 23, mesmo horário, às 20h40. Eu quero desejar um bom final de noite, um bom final de sábado para todos vocês, um bom final de semana, um bom domingo e até o próximo encontro. Boa noite. Gilberto. Boa noite a todos, bom final de sábado, um bom domingo e uma ótima semana. Até o próximo programa. Muito obrigado a todos pela presença, foi uma felicidade muito grande, uma honra e uma boa semana para todos, até terça-feira e depois até sábado. Luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.